Caríssimos irmãos da paróquia de Pedro do Rio, nós estamos retornando nesse nosso segmento de vídeos, Paróquia de Pedro do Rio, um projeto de santidade. Então já fizemos algum caminho no final do ano passado, e nesse caminho nós vimos que Deus, ele tem um grande plano para nós, que é a santidade. Deus deseja que nós vivamos a santidade. E todo o nosso caminho de católicos, de igreja, seja um caminho individual, seja um caminho comunitário, deve ser esse, é uma busca de santidade. E aí nesse caminho, o que nós fomos vendo? A partir do documento de Aparecida, nós víamos que tem 5 elementos importantes na vida do católico. E podemos dizer, também são 5 momentos importantes que precisam acontecer na nossa vida de católicos, segundo o documento de Aparecida 278. E o que lá dizia para nós? A nossa vida de discípulos de Jesus começa quando nós vivemos o encontro com o Senhor, o encontro pessoal com Jesus Cristo. E nós começamos um caminho de seguimento do Senhor, ou seja, uma relação pessoal com Jesus. Nós, na nossa vida de católicos, nós não realizamos apenas atos religiosos. A coisa é mais profunda. Nós caminhamos com Jesus, nós seguimos Jesus. Mas depois, o documento de Aparecida nos dizia: quando nós encontramos Jesus, ficamos fascinados e maravilhados com Ele e decidimos segui-lo, começa um caminho de conversão. É o segundo elemento, é a segunda experiência importantíssima. Precisamos começar um caminho de conversão, porque nós precisamos mudar o nosso coração para estar na presença de Jesus. E mais ainda, nós precisamos nos identificar com Jesus. E aí começa todo um caminho, toda uma tarefa que nós precisamos abraçar. No dia a dia, eu preciso ser menos o que eu sou hoje e preciso ser mais como Jesus é. Um caminho de conversão, identificação com Ele. Depois, no terceiro momento, o documento de Aparecida nos dizia: é necessário o discipulado, ou seja, nós vivemos aquele primeiro encontro com Jesus, aquela primeira experiência de encontro com Ele, nós decidimos segui-lo, mas nós precisamos agora de todo um caminho de maturidade cristã. Essa é a palavra, nós precisamos amadurecer. Jesus fala no Evangelho que nós precisamos ser como criancinhas para acolher o reino dos céus, mas depois nós precisamos amadurecer. São Paulo nos fala em Efésios 4, precisamos alcançar a maturidade de Cristo. E aí um caminho de discipulado é um caminho de aprofundamento, um caminho de aprofundamento. Precisamos conhecer melhor as coisas do Senhor, precisamos viver melhor os elementos de vida cristã no nosso cotidiano, as práticas cristãs. Precisamos pouco a pouco viver a moral cristã no nosso dia a dia, nos ambientes, na família, no trabalho, com a vizinhança. Precisamos aprender uma série de coisas para alcançarmos essa maturidade de Cristo. O documento de Aparecida depois ainda vai nos dizer, é o quarto momento. Nós precisamos viver uma vida de comunhão, uma vida de comunidade. Nós não somos igrejas sozinhos, nós somos igrejas numa grande comunidade, que é a Igreja Católica espalhada pelo mundo inteiro, conduzida pelo Papa, pelos bispos, pelos pastores da igreja. Então nós precisamos viver em comunidade, uma comunidade onde nós nos encontramos com o Senhor e onde nós nos encontramos uns aos outros como irmãos. E depois, por fim, o documento de Aparecida nos falava do quinto momento. Nós precisamos nos tornar, a partir do encontro com Jesus, da experiência de conversão,
desse discipulado vivido continuamente e dessa vida comunitária, precisamos nos tornar uma igreja missionária. Aquele que encontrou o Senhor torna-se um propagador da experiência de Deus para os outros. Torna-se testemunha de Jesus para os irmãos, seja na comunidade cristã, seja também para outras pessoas. E aí a igreja que está em missão, a igreja que não tem medo de ir para as fronteiras, a igreja que vai às casas, que vai aos diversos ambientes. Então, o documento de Aparecida já deu essas luzes para nós. Hoje, vamos começar já um pouquinho um novo caminho de reflexão a partir de outro documento da igreja, que se chama Novo Milênio Ineunte, do Papa João Paulo II, hoje já São João Paulo II. Esse homem que indicou para a igreja no início do novo milênio, em 2001, o caminho para a igreja. No final do número 29 do documento, o Papa ele dizia assim: nos espera uma entusiasmante obra de retomada pastoral. Então o Papa lhe dizia, nesse novo milênio, terceiro milênio, e já estamos no 22º ano do novo milênio. O Papa dizia, nesse tempo, a igreja precisa se lançar ainda mais na evangelização. E como ele dizia, a nova evangelização. E ele dizia, uma obra que toca a todos. Uma obra que toca a todos. Meu irmão, a obra da evangelização na igreja, ela precisa de você, precisa de mim, de cada um de nós. É uma obra que toca a todos, dizia o Papa. Como estímulo e orientação comum, desejo aprofundar algumas prioridades pastorais. Então o Papa ele vai lançar prioridades pastorais. O que fazer na evangelização da igreja? São tantas coisas, porque são tantas as necessidades, são tantas as tarefas, São tantos os elementos da missão da igreja. Mas o Papa João Paulo II quis indicar para a igreja algumas ideias, digamos, orientadoras, fundamentais para nós. No número 30, ele dizia: em primeiro lugar, não hesito em dizer que o horizonte para o qual deve entender todo o caminho pastoral é a santidade. Então lá no finalzinho do número 29 o Papa dizia, nos espera uma retomada pastoral, uma grande retomada pastoral, uma obra que toca a todos. Qual é a primeira ideia? O Papa diz, é necessário que nesse caminho pastoral se busque a santidade, ou seja, mostrar e indicar para todos que a nossa vida de católicos, nossa vida de igreja é um caminho para a santidade. Essa é a grande urgência que o Papa João Paulo II indicava para nós. O horizonte para o qual deve tender todo o caminho pastoral é a santidade. Meu irmão, e você vai pensar, meu Deus, mas a santidade é para todos? É para todos. Nós já tínhamos visto lá nos nossos primeiros vídeos, É a vontade de Deus para todos, E o Papa João Paulo II estava naquele momento, há 22 anos atrás, resgatando essa ideia, lançando essa ideia para a igreja, a santidade. E ele dizia, nesse mesmo número, que é longo, ele vai dizer, apontar a santidade permanece mais do que nunca uma urgência da pastoral. Temos muitas urgências, muitas necessidades. Temos coisas importantes, coisas muito importantes, coisas urgentes, coisas muito urgentes. A maior urgência, dizia João Paulo II, é indicar, apontar a santidade como caminho para
toda a igreja. Dizia ainda o Papa João Paulo II, professar a igreja como santa, a igreja é una, santa, católica e apostólica. Professar a igreja como santa significa apontar o seu rosto de esposa de Cristo, que a amou. Jesus amou essa sua igreja, essa sua esposa, entregando-se por ela precisamente para santificá-la. Jesus morre na cruz, isso é Efésios capítulo 5, versículo 25. Jesus morre na cruz para fazer com que a sua esposa, a igreja, seja santa. Este dom de santidade é oferecido a cada batizado. É para todos e para cada um, de maneira pessoal. E aí esse caminho de santidade, esse projeto de santidade é um projeto único para cada um de nós. Como nós estamos dizendo, Paróquia de Pedro do Rio, um projeto de santidade. Por quê? Porque a igreja precisa ser santa. Essa paróquia precisa ser santa. Não podemos admitir menos do que isso, porque senão nós estaríamos traindo o Evangelho de Jesus. E você, meu irmão, você e eu, nós temos que ser santos, cada um do seu jeito, porque cada um de nós é diferente. Mas esse é o caminho. Esse dom da santidade é oferecido a cada batizado. O dom se traduz num dever, uma tarefa para nós. Deus nos dá esse dom, nos dá essa vocação à santidade e nos dá a graça de Deus para isso. Mas esse dom se traduz num dever que deve dirigir toda a existência cristã. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É um compromisso que diz respeito não apenas a alguns, pois os cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã, à perfeição da caridade. Isso é uma citação de outro documento importantíssimo do Vaticano II, a Lumen Gentium, número 40, que fala sobre a igreja. Então, todos os cristãos de qualquer ordem e estado, os bispos, os leigos, os religiosos, os padres, os consagrados, solteiros, casados, crianças, adultos, todos são chamados à perfeição da caridade, à plenitude da vida cristã, que é a santidade. Olhem só, nós temos que fazer esse propósito. E nós, na paróquia de São Pedro de Pedro do Rio, nós precisamos lutar por isso, seja individualmente, seja em comunidade. Nós precisamos trilhar um caminho de santidade. Paróquia de Pedro do Rio, um projeto de santidade. De quem é esse projeto? De onde surgiu esse projeto? Surgiu do coração de Jesus crucificado. É ali que brotou esse projeto, é dali que brotou esse projeto, é ali que nasceu esse projeto. Que o Senhor crucificado, ressuscitado, toque os nossos corações, renove em nós a sua graça, que Nossa Senhora Mãe Santíssima, aquela que é a toda pura, toda santa, nos ajude a seguir o caminho com o seu Filho Jesus. Santos, pois essa é a vontade de Deus para nós.